O Internacional joga neste sábado à tarde no estádio Beira-Rio muito mais do que pelos 3 pontos diante do Cuiabá e a possibilidade de chegar no G6 do Campeonato Brasileiro. Joga o time do Cudê por uma performance que façam com que os colorados tenham uma perspectiva de um enfrentamento de igual para igual contra um River Plate num Monumental lotadaço pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Enquanto isso, no mercado de transferências, lá no Rio de Janeiro, os cariocas estão de olho no Maurício mais uma vez. E o Inter, que precisa de um zagueiro, mira a Turquia e o Fenerbahçe, que já foi de Ener Valencia. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, hoje é dia de Inter, como é que vocês estão, tudo beleza? Bom sábado para todo mundo, um solaço lá fora, uma perspectiva de um baita final de semana, né? Esse tempinho gostoso, comer uma bergamota, aproveitar o sol e também ir lá para a Zona Sul, encarar o gigantão da Zona Sul, né? O nosso Colorado no estádio Beira-Rio, a partir das 16 horas, né? 16 horas, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e tem muita coisa para a gente trabalhar aqui nesse conteúdo, sobre isso, sobre mercado, alguns bastidores. Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like também, que ajuda pra caramba o meu trabalho. E comenta aí o que tu acha que vai ser, o que vai sair hoje, Internacional e Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Inter que tá praticamente definido, né? O Inter assim, ó, ontem gravei sobre isso, tá aqui no conteúdo aqui de cima, tá? Fiz uma projeção, o Inter pode ser sexto, na melhor das hipóteses, balançando ali, né, vitória e mais alguns resultados paralelos. Na pior das hipóteses, que a gente nem vai falar muito, 13º, beleza? Mas o Inter está praticamente definido com 2 treinos mais movimentados, o de sexta e o de quinta-feira, que foram fechados no estádio Beira-Rio. Quinta-feira, inclusive, com um coletivo, né, contra o Sub-20. O Inter deve ir a campo com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny. Abrindo o meio-campo também com ele o Arangues, Depena, Wanderson, Alan Patrick e o Pedro Henrique. O Inter não soltou os relacionados ainda, deve soltar agora por parte do meio-dia. Eu estou gravando esse vídeo aqui no iníciozinho da manhã, então daqui a pouco a gente vai ter algumas novidades nas redes aí a partir do que o Internacional vai divulgar dos seus relacionados. Havia uma expectativa muito grande que o Ener Valencia, mesmo que relacionado, não entrasse na partida, porque ele vai ser preservado agora para o jogo contra o River Plate na terça-feira. O River Plate que, por sua vez, só deixou o Nath Fernandes fora, né? Foi no jogo contra o Racing, agora na sexta-feira à noite, completaço, jogou lá no Monumental, sem poupar ninguém, né? Dando um ritmo de competição que obviamente vai fazer valer o enfrentamento, né, contra o Internacional na terça-feira, no dia 1º. O Inter é o seguinte, o Inter tem 6 pendurados para esse jogo agora contra o Cuiabá e pode, então, né, de repente vir a ter problemas o técnico Eduardo Cudê agora para o jogo contra o Corinthians, que é o próximo final de semana do Internacional. São eles, o René, o Mercado, o Depena, o Johnny, o Maurício e o Matheus Dias. Ou seja, a perspectiva, pelo menos desses aqui dos 6, 4 são titulares, né? Depois o Maurício e o Matheus Dias devem entrar no decorrer da partida. Assim como também há uma expectativa na questão do Bruno Henrique, para ver se o Bruno Henrique vai ser relacionado agora para o final de semana ou só para o jogo contra o River Plate. Havia uma informação de que ele deveria jogar alguns minutos para pelo menos ter um pouco de ritmo de competição, uma vez que ele não joga desde final de maio e vem fazendo bons treinos no CT do Par Gigante, elogiado muito, inclusive, pela força, né, e pela vontade nos treinamentos aí com a nova camisa colorada, beleza? Então, assim, o Tchatcho estreia no Beira-Rio, obviamente pensando, né, vamos dizer assim, numa espécie de amistoso de luxo. Não, eu não gosto do caráter amistoso porque parece que não vale nada o jogo, né? Muito pelo contrário, vale bastante. O Inter precisa voltar a vencer e subir na tabela, né? Porque esse Internacional que a gente vê ali nas posições de décimo, entre 12º e 13º, não é o nosso Colorado, né? O Colorado está sempre nas cabeças, está sempre nos andares de cima da tabela.
Mas muito se fala também na questão do River Plate, né? Óbvio que é um foco por ser mata-mata, é um foco por ser uma competição que o Internacional daqui 7 jogos pode levantar um caneco, é um foco num tricampeonato da América, um foco no Campeonato Mundial, um foco na Recopa, tem muita coisa envolvida esse jogo da Libertadores, a continuidade na principal competição da América, então é óbvio que daqui a pouco vai ter um pouco de animosidade ou até mesmo de dar uma tremidinha, né? Ou a galera ficar meio pensando no jogo de terça e cuidando com algum, de repente, enfrentamento mais forte, né? Para não lesionar. Eu acho que não, tá? Mas vamos ter paciência, principalmente hoje à tarde, no estádio Beira-Rio. Paciência a gente está tendo também por conta da janela, né? Porque a janela está fechando. O Internacional tem até a 1 hora, né, da segunda-feira para inscrever jogadores na Libertadores. A janela que fecha no dia 2, a janela internacional. Mas o Internacional joga no dia 1º, precisa resolver tudo isso aí agora nos próximos dias, aí, final de semana, horas e tal. O Inter, claro, né, para variar, com algum problema na janela, né, demorando para fazer seus negócios e tudo mais. Agora, informação que vem, né, não só também do Wagner Martins, outras páginas de Internacional também aqui, conversei com algumas pessoas, sim, tem um zagueiro muito importante aí para a questão de grupo que o Internacional está de olho e ainda busca fazer com que venha para o Beira-Rio. É o Gustavo Henrique, tá? 30 anos, 1,96 m, ele é destro e fez sua carreira tanto no Santos quanto no Flamengo. Vocês já devem ter visto alguns conteúdos aqui de alguns outros colegas jornalistas falando sobre isso. É um cara que tem contrato até junho de 2024 com o Fenerbahçe. Foi comprado pelo clube turco junto ao Flamengo. Depois, a pedido do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus conhecia ele. Daí o Jorge Jesus agora foi para o mundo árabe e tal, né? Foi comprado por 1.400.000 euros. Na época, algo em torno de 7,5 milhões de reais. O clube turco agora, com a saída do Jorge Jesus, disse que poderia negociar ele, tal, que se sabe dos bastidores, mas que aí o Inter, obviamente, vai ter que botar algum aporte, vai ter que negociar algo muito forte. Ele, como eu falei, ele foi formado no Santos, né? Jogou lá de 2018, 2019, jogou muito lá, jogou bem. Não digo muito, mas jogou bem no Santos. Ele joga melhor no Santos do que no Flamengo. No Flamengo ele fica 2 anos, de 2020 a 2022. E aí, então, ele vai para a Turquia. É um cara que tem as características que o Kudê quer, né? Alto, zagueiro alto, joga pela direita, inclusive, que aí tem uma boa saída de bola, pelo menos é o que todo mundo fala nos bastidores, que o Kudê se enxerga, vamos dizer assim, como um cara interessante para compor ali. Uma vez que a gente falta zagueiro, né, pela questão do doping do Rodrigo Moledo. A gente tem o Gabriel Mercado, o Vitão, o Nico Hernandes, aí o Igor Gomes, que fez às vezes muitas de lateral, mas obviamente vai jogar como zagueiro, e o Felipe, que é um guri da base, né, que também compõe aí o grupo do Eduardo Cudê, subiu com o Mano Menezes no início do ano. Então teríamos 6 jogadores com a possibilidade da chegada do Gustavo Henrique. São momentos importantes, são momentos de destaque na janela, né? E o Internacional está de olho nisso aqui. Assim como o Internacional também está de olho no que vem do Rio de Janeiro. Por quê? Tem umas páginas cariocas e inclusive uns bastidores de pessoal que cobre lá o Flamengo, de que o time da Gávea viria mais uma vez ao Beira-Rio, ou falar com o André Cury, que é o empresário do jogador, para contar com Maurício. Inclusive as páginas dão conta de que eles estão vendo o histórico de lesões agora recentes do Maurício para botar um dinheiro ou para aportar, uma vez que eles não compraram o Claudinho, né, junto ao Zenit, e eles querem um meia. Muito provável porque o Everton Ribeiro também vai sair agora no final do ano e tudo mais. Eu quero dizer para vocês o que me disseram, tá? E tranquilizar, vamos dizer assim, a torcida colorada. Primeiro de tudo pelo seguinte: o Flamengo pode ser um adversário da Libertadores agora nas próximas rodadas. O Internacional, por exemplo, pode fazer a semifinal da Libertadores contra o Flamengo, que tem um Fla-Flu também, né, na parada aí, na sua caminhada de Libertadores. O Inter
passando pelo River, pode pegar o Atlético Paranaense, ou que eu acredito que vai ser o mais forte, o que vai passar do outro lado nas oitavas, nas quartas, e aí pode então chegar numa semifinal contra o Flamengo. O Inter não vai, vamos dizer assim, reforçar um adversário de Libertadores, já é um adversário de Campeonato Brasileiro, né? Já é uma venda de Brasil, já não quis, inclusive, vender para o Red Bull Bragantino. Então não vai fazer isso ainda mais com um adversário de Libertadores. O que me disseram é o seguinte, tem um valor que daqui a pouco seja impossível de vender, de não vender, né? Vamos supor, os caras chegam aqui com 10 milhões de euros pelos nossos 50%, que o Inter só tem 50% no Maurício. A gente vende, aí são outros 500. Né? Mas neste momento o Internacional não tem nenhuma possibilidade de vender o Maurício para o Flamengo. Outra, o Inter entende que os seus 50% valem no mínimo 8 milhões de euros. Um dos motivos que ele não aceitou os 10 milhões que o Bragantino ofereceu há pouco, né? Porque aí seriam só 5 milhões, seriam 5 milhões para os 50% que ficam lá com o empresário, Maurício, Companhia Limitada, e os 50% do Internacional. Ou seja, os 50% do Inter valeriam 8 milhões no mínimo. Então, é mais uma questão também financeira que tem que se ligar. Beleza? Se você chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer demais e vou te pedir de novo. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto. Aposta na KTO no Internacional esse final de semana vai dar bom, hein? O Pedro Henrique eu acho que vai brocar, principalmente pelo esquema do Kudê ali. Vamos tentar. Um forte abraço. Tchau.